Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É o que está escrito no livro de Salmos, de número 100, verso 1. E é o que nós queremos começar esta escola bíblica dominical neste domingo, logo pela manhã, dizendo isso. Estamos aqui para celebrar o seu santo nome. Desejo cumprimentar a você aí com a paz do Senhor Jesus. Desejo que você e sua família e todos os seus amigos e parentes e vizinhos, enfim, a todos estejam em paz. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no domingo pela manhã para juntos aprendermos a sua palavra. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Louvar a Deus também pela vida de toda a sua família, pela vida da convenção de ministros aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E louvar a Deus pela vida também da Rede Brasil de Comunicação, que é esse veículo que tem proporcionado o Evangelho chegar cada vez mais longe. Agradecer ao Senhor também pela vida do nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, que através do nosso pastor presidente nos incumbiu de estarmos aqui neste culto ao Senhor. Você que está em casa, você que está trabalhando, você que está em viagem, mas de alguma forma está acompanhando este culto, Deus te abençoe, é o nosso desejo, e que as boas mãos de Deus sempre estejam sobre a sua vida. Nós estamos iniciando mais um trimestre, louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós queremos orar, claro, para agradecer a Deus, porque o primeiro trimestre do ano de 2025 já foi vencido. E agora nós estamos hoje iniciando a primeira lição do segundo trimestre. Portanto, nós temos motivos para agradecer a Deus, nós temos motivos para louvar ao Senhor e bendizer a Trindade Santa. E por isso nós queremos dar glórias ao nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo, pois todas essas pessoas são Deus e merecem ser louvadas. Vamos louvar a Deus através de uma oração? Se você pode ficar de pé conosco, fique de pé, se não, fique deitado mesmo ou sentado onde você estiver, mas ore conosco agradecendo ao Senhor por mais um domingo, por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui em Tua presença e por ter nos permitido, Senhor, chegarmos aqui este domingo, onde mais uma vez estaremos juntos na escola bíblica dominical para aprendermos a Tua palavra. Continua com as Tuas mãos estendidas, nos abençoando, fortalecendo a nossa vida e abençoando a todos que estão nos ouvindo neste momento. Isso eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, como eu falei, estamos começando mais um trimestre que tem como título E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Uma lição maravilhosa, com 13 assuntos bem distribuídos. Nós estaremos estudando na primeira lição o verbo que se tornou em carne, a segunda lição, o novo nascimento, a terceira, a verdadeira adoração, a quarta lição, Jesus, o pão da vida, a quinta, a verdade que liberta. Já na sexta lição estudaremos o bom pastor e suas ovelhas. Na sétima, eu sou a ressurreição e a vida. Na lição de número 8, estudaremos sobre uma lição de humildade. Na de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Já na lição 10, estudaremos sobre a promessa do Espírito Santo. Na 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Na penúltima lição, do julgamento à ressurreição. E por fim, a derradeira lição, estudaremos sobre a renovação da esperança. São 13 lições abençoadíssimas. Tenho certeza que durante estas semanas que hão de por vir, Deus permitindo, estaremos sendo enriquecidos, cresceremos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a participar sempre. Você que não pode estar na escola presencialmente, por motivo de trabalho, por motivo, quem sabe, de saúde, de família ou de qualquer outra situação, mas você pode nos acompanhar pela Rede Brasil. Você pode nos acompanhar não somente pela TV, Canal 14 aqui em Recife e as suas demais transmitidoras, mas você pode acompanhar também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e por todas as outras plataformas disponíveis. Nós vamos, claro, neste momento, a fazer uma apresentação da lição. Você pode nos acompanhar conosco, vai ser colocado aí na tela e você nos acompanhará. A lição de número 1, hoje, dia 6 de abril de 2025, tem como tema o verbo que se tornou carne.
como você está acompanhando aí a tela, nós temos o texto áureo que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Já a verdade prática da nossa lição diz que o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Esta lição ela está dividida em pelo menos 3 pontos, ou tópicos. Primeiro, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo, revelar o Senhor Jesus como verbo de Deus. E terceiro e último, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do verbo. Neste trimestre estaremos estudando a doutrina da teologia sistemática chamada de cristologia, a saber, a doutrina que estuda a pessoa de Cristo. Nós teremos com toda certeza um grande conteúdo teológico e bíblico para o crescimento espiritual. Bom, como sempre fazemos, a leitura bíblica em classe. Nós queremos convidar você, se você pode, obviamente, estar de pé neste momento em reverência à palavra de Deus, você que está em casa, no culto doméstico, porque isso aqui é um culto, isso não é um programa de televisão apenas, isso é um culto ao Senhor. E você que está em casa e pode ficar em pé conosco, nós te convidamos a se colocar de pé neste momento e fazer conosco a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. Vai ser colocado aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, ou do seu tablet, do seu notebook, por onde quer que você esteja nos acompanhando, vai ser colocado aí em tela a leitura, e você que não tem nenhuma Bíblia, talvez em casa, poderá ler conosco a partir da imagem que vai ser projetada agora. João 1, verso do 1 ao 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que o testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Verso 14, vamos ler juntos como fazemos na leitura do texto na escola dominical. Todos nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Vamos agora, então, agradecer a Deus por esta leitura maravilhosa que Ele nos permitiu fazer e louvá-lo pela existência da nossa vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta leitura tão edificante que acabamos de fazer. Obrigado porque já alimentou as nossas vidas, as nossas almas. Senhor, nós queremos te pedir que o Teu bom Espírito venha nos ajudar nesta manhã. Abre-nos a mente para que possamos entender a Tua palavra e que sejamos, Senhor, edificados. Isso nós te clamamos. Abençoa as vidas que estão nos ouvindo, Teus servos que estão, Senhor, enfermos, quem sabe detidos em casa ou hospitalizados. Nós te pedimos, estende Tuas mãos de cura, Senhor. Traz saúde aos Teus filhos para que eles possam estar na escola dominical de forma presencial. Nós te louvamos por este momento e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, como todos os domingos acontece, além de orar, além de ler a palavra, nós temos o momento da adoração. E nós vamos convidar, tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar. Ele vai louvar os hinos da harpa e você pode nos acompanhar também cantando ao Senhor. Pai do Senhor, presbítero.
A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que satisfação estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade ao escalado desta manhã, também ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Hino de número 25, Jesus, Tu és bom. Glória a Deus. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mais nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Jesus é bom. Glória a Deus. Hino de número 124. Vamos adorar ao Senhor, evocar toda a criação, conclamar a criação para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Adorai o Rei do Universo, terra, céus, cantai o seu louvor. Todo ser nu, grande mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos
Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dá-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Hinos que edificaram as nossas vidas. E agora, obviamente, depois de ouvirmos esses belíssimos hinos, nós vamos chegar num momento também muito especial deste culto, que é o momento da contribuição. É quando nós vamos, de forma amorosa e voluntária, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Como a Bíblia ensina, nós devemos devolver ao Senhor aquilo que é dele. E, para tanto, nós vamos chegar ao momento do ofertório. E eu quero, neste momento, convidar o nosso companheiro aqui, o nosso auxiliar, nosso professor Jonas Santana, que foi escalado pelo nosso pastor para estar conosco neste culto, para fazer a oração. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, ministro. Por favor, fique à vontade. Senhor. Meu amado irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, falar da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus participando desse culto. Não é somente um programa, é um culto que está acontecendo na sua casa, que acontece também aqui. E meu amado irmão em Cristo Jesus, nós chegamos num momento importante também no nosso culto. É o momento da oferta. Ofertar é um ato de adoração. Ofertar tem que ser feito de maneira voluntária, com o coração aberto, lembrando que aquilo que entra na salva da igreja é considerado santo e considerado sagrado. Eu quero ler um texto bíblico com você que mostra justamente essa disposição da igreja e a alegria de Deus em ver um crente ofertar. Se você abrir a sua Bíblia conosco, lá no segundo livro aos Coríntios, no capítulo de número 9 e o versículo de número 7. Veja a recomendação paulina. Diz as Escrituras Sagradas assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Para a última parte desse versículo, merece um destaque. Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça com alegria, faça com amor, faça com satisfação. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, você que está em outro estado, você que está em outro país, você que não tem aquela disponibilidade de vir à igreja com tanta frequência, mas quer dar seu dízimo, quer pagar seu voto, quer dar sua oferta, quer dar sua contribuição para a obra de Deus de maneira alegre e com coração voluntário, a igreja vem disponibilizando para você alguns canais que vai aparecer agora aí na sua tela. No primeiro canal, ou entre os canais, está na sua tela aparecendo o Pix. Aí a chave do Pix é o CNPJ da igreja, 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e ao lado você está vendo aí algumas contas de alguns bancos feitos na Caixa Econômica, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Se você puder, faça esse trabalho com muito amor e com muita dedicação. E eu quero convidá-lo nesse momento para nós fazermos uma oração de agradecimento.
Vamos orar ao Senhor nesse momento, orar agradecendo. Sim, mas agradecendo por quê? Agradecendo pela vida, agradecendo pelo pão que chega nas nossas mesas, agradecer pela oportunidade de, nesse domingo de manhã, estarmos vivos, respirando e participando de um culto. E nessa oração, vamos fazer o seguinte, vamos incluir também aquelas pessoas que estão desempregadas. São várias pessoas. Nós estamos passando momentos difíceis, mas existe um Deus no céu, lembre disso, que abre portas onde não tem porta. Você faz a sua parte, procurando emprego, estudando, se aperfeiçoando, e com certeza Deus, que é aquele que tem maior interesse na sua vida, Ele vai lhe ajudar, lhe dar força, abrir os caminhos. Creia tão somente. Vamos orar ao Senhor? Nesse momento, nos acompanhe nessa oração, onde você estiver. Ore conosco. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, queremos te agradecer, queremos te louvar pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de respirarmos, pela oportunidade que nós temos de sentar à nossa mesa e ter o nosso pão cotidiano todo dia. Recebe a nossa gratidão que se faz representar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos votos. Teus filhos que estão fazendo esse trabalho nesse momento, que a tua mão santa, poderosa, possa estar estendida sobre a vida de cada um deles. Vai lá, Jesus, nessa mente, vai lá, meu Pai, nesta casa, ajuda, abençoa. E, Senhor, aqueles que estão desempregados, usa de misericórdia, abre porta de trabalho, vê o teu servo que está estudando, está se preparando para os concursos públicos, usa de misericórdia com aquele que na segunda-feira vai pegar um currículo e vai atrás de uma porta de trabalho. Tenha piedade, usa de misericórdia, vai na frente dos teus filhos, recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil, participando da Escola Bíblica Dominical que está acontecendo aí na sua casa. E nós vamos ouvir mais um hino. E nesse momento, o evangelista Alessandro Barreto, primeiro secretário da Superintendência das Escolas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com um hino. Amém, amados. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 481, Cristo e a sua humilhação. Glória a Deus. Tu deixaste, Senhor, tua glória e esplendor, quando ao mundo quiseste descer. Não puderam achar em Belém um lugar, num presépio tu foste nascer. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Hinos de adoração, anjos no céu te dão, te rendendo excelso louvor. Mais humilde o Senhor veio ao mundo de horror, pra dar vida ao mais vil pecador. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. As raposas aqui covas têm para si, e seus ninhos as aves dos céus. Só não teve um lugar pra cabeça pousar, Jesus Cristo, Filho de Deus. Cante, vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Do céu vieste, Jesus, nos trazendo tua luz, que nos dá eternal salvação. E com ódio
ódio e furor te cravaram, Senhor, sobre a cruz donde deste o perdão. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Aleluias nos céus ao Cordeiro de Deus, quando vier o seu povo buscar. Sua voz se ouvirá e pra mim, ó, dirá: vem, eu tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele podes pra sempre morar. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, não é? Passaríamos aqui boa parte desta manhã apenas ouvindo esses hinos maravilhosos da harpa cristã. Uma verdadeira coletânea de louvores a Deus. Mas a escola bíblica dominical, além do momento do ofertório, do louvor e da leitura da palavra, ela consiste na ministração do estudo daquela lição. E como sempre fazemos, todos os domingos, chegou o momento de estudarmos a primeira lição desse trimestre, uma lição muito importante que vai abrir, digamos assim, o caminho para as demais, a lição de número 1. Você que está nos acompanhando desde o início deste culto, já sabe o título desta lição e poderá agora, a partir deste momento, dedicar estes minutos que estaremos abordando na prática do ensino, a abrir a sua Bíblia, abrir a sua lição. Você que não tem lição, será colocado na tela para que você possa acompanhar cada tópico, e eu aconselho que você não perca nenhum momento, nenhum segundo, porque certamente o Espírito Santo tem uma palavra no nosso coração. E como falei, tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o professor Jonas Santana, e neste momento eu quero mais uma vez passar para o nobre amigo. Pai do Senhor, professor, por gentileza, fique à vontade. Sim, senhor. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você que está chegando agora na programação da Rede Brasil, mais uma vez, a paz do Senhor, e como é bom estar com você nessa manhã de domingo participando dessa escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical que é a maior escola que existe nesse mundo. Nesse exato momento, no dia de domingo, pela parte da manhã, em várias igrejas estão acontecendo ao redor do mundo a escola bíblica dominical. Por isso ela é a maior do mundo e, por que não dizer, a mais importante. Porque todos os currículos que existem nas escolas seculares servem para coisas que são justamente secular. Mas o currículo que a escola dominical oferece é um currículo para a vida eterna. E falando de vida eterna, esse trimestre que tem por título "E o Verbo se fez carne", você que está com a sua revista em mãos, é o tema do trimestre inteiro. E o Verbo se fez carne, e o subtítulo aparece assim: Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Nós iremos falar sobre Jesus de Nazaré, iremos falar sobre Jesus enquanto sendo o Verbo de Deus, iremos estudar o livro do Evangelho do apóstolo João, um evangelho excelente, numa linguagem clara, objetiva e, claro, que traz as verdades espirituais que nós precisamos. E para hoje, nós estamos com a lição de número 1, que está aparecendo agora aí na sua tela. A lição de número 1 tem por título "O Verbo se tornou em carne". E eu quero convidar você para nós, como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, vamos ler o texto áureo juntos? O texto áureo está em João capítulo 1 e o versículo número 14. Que é justamente o texto que se destaca, é o chamado texto de ouro da revista Nesse Momento. Diz assim a palavra de Deus, você vai me acompanhar nesse momento agora, em casa, no trabalho, onde você estiver. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Vamos no mesmo ritmo, vamos fazer a verdade prática, ou melhor, ler a verdade prática. O verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então essa é a lição que nós iremos estudar com essas duas grandes verdades. Iremos falar de Jesus enquanto sendo o verbo de Deus. Você já está percebendo que nós iremos falar nessa lição da divindade de Jesus. Jesus é Deus, e iremos também falar sobre a humanidade de Jesus. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. São duas naturezas que coexistem na mesma pessoa e uma não anula a outra, e em nenhum momento essas naturezas se confundem entre si. Vamos lá para a nossa lição? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para a introdução da nossa lição. Vai aparecer na sua tela a introdução. A introdução diz o seguinte: neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu esse valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina de nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Meu querido irmão, 2 coisas merecem destaque aqui nessa introdução. Veja que o autor, de maneira bem introdutória, ele diz o seguinte: este evangelho mostra uma singularidade. Que singularidade é essa? A singularidade de mostrar que Jesus, ele é divino, que Jesus, ele é Deus. Esse é um dos objetivos justamente do evangelho. Se você pegar a sua Bíblia, lá no livro de João, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com a Bíblia aberta, vamos citar vários textos bíblicos nesse momento e você vai nos acompanhar. João capítulo, e voltaremos para esse título ainda, João capítulo de número 20 e o versículo de número 30 e o versículo 31. Veja como é que diz o texto bíblico. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que é que merece destaque nesse versículo aqui? Estes sinais foram realizados, esses escritos, ou seja, isso que está no Evangelho de João, tem um objetivo claro, para que creiais que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus remete, na verdade, à sua natureza, à sua filiação divina. Não é um mero título, não. Por exemplo, você é chamado de Filho de Deus, qualquer ser humano é chamado de Filho de Deus, mas quando o título Filho de Deus é aplicado a Jesus, está falando da sua filiação divina. Isso também está no texto bíblico. Vamos lá para o livro de João, já que nós vamos estudar o trimestre inteiro, o Evangelho de João, capítulo de número 5 do Evangelho de João. Observe bem, capítulo 5, versículos 16 até o versículo 18. Preste bem atenção nessa leitura e eu vou estar sempre fazendo uma parada no versículo para destacar aquilo que é mais importante para a gente nesse momento. Versículo 16 diz o seguinte: e por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Observe que no versículo 17 ele chama Deus de meu pai. Aí no versículo 18 os judeus entenderam perfeitamente. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então o título Filho de Deus aplicado a Jesus mostra a sua filiação divina, ou seja, a sua natureza divina. O versículo chave para isso, para se entender, é esse que nós acabamos de ler, João capítulo 5 e o versículo de número 18. Então o Evangelho de João tem essa singularidade de mostrar Jesus
como sendo o Filho de Deus, tendo a mesma natureza do Pai. Vamos agora para o tópico 1 da lição, para a gente entender a data, né? Vamos verificar data e autoria. É muito importante isso aqui. Vamos lá. Tópico 1 e o item 1. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. João capítulo 21, versículo 20 e o versículo de número 24. Vamos fazer um comentário sobre isso? E eu que lhe convido, né? Vamos pegar João, capítulo 20 do Evangelho de João, ou seja, deixa eu só fazer uma correção, é o capítulo 21 do Evangelho de João, para a gente entender quem foi que escreveu o próprio Evangelho de João. Aí você pergunta, mas a gente não já sabe que é João? Mas observe bem, logo na introdução, quando a gente leu, na introdução diz assim: diferentemente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, mas o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus e de Lucas, eles não vêm com o nome dos seus autores inicialmente. Nós sabemos por outras fontes. Quando a gente olha o texto internamente, você não encontra Mateus dizendo assim: eu, Mateus, escrevi esse livro. Eu, Lucas, fiz a escrita desse material. Mas no Evangelho de João, isso é diferente, isso fica explícito. Em qual texto está escrito? Capítulo 21, para a gente ter certeza que foi João que escreveu, capítulo 21 e o versículo 20. Acompanha a gente. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que hás de trair? Quem é que há de trair? Observe bem, quem era o discípulo que Jesus mais amava? O apóstolo João. Esse versículo faz referência a um episódio que está localizado em João capítulo 13 e o versículo 21 até o versículo 24. Para a gente ganhar tempo, o versículo 23 diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ou seja, era o apóstolo João que tinha essa intimidade com o mestre, porque Jesus tinha multidão, Jesus tinha os 70, Jesus tinha os 12, dos 12 Jesus tinha os 3 e dos 3 tinha um que era o mais chegado a Jesus. Aí esse é justamente o apóstolo João que escreveu esse livro aqui. Sim, mas um versículo ainda mais enfático está lá no capítulo 21 e o versículo 24, mostrando que é João que escreve o evangelho que leva o seu nome. Versículo 24 diz assim: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Nós sabemos a autoria a partir do texto bíblico. E sobre a data, porque o tópico que nós lemos fala lá, autoria e data. Possivelmente, admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 ao ano 90 depois de Cristo. De acordo com os estudiosos do Evangelho de João, apresenta essa doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Merece também aqui um comentário, porque nesse período de 80 a 90, veja que não há uma precisão, há uma estimativa que o Evangelho de João foi escrito nesse período daí. E foi um período muito difícil para a igreja. Por qual razão? Porque os gnósticos que estavam negando que Jesus veio em carne e veio em osso, negando que também ele era divino. Então o Evangelho de João, ele, além de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ele também serve de caráter apologético. Ele vem dizer: olha, Jesus é humano real mesmo. Agora, a diferença é que é sem pecado. Um versículo que também mostra essa preocupação do apóstolo João, de mostrar que Jesus é tanto Deus quanto homem, está escrito na sua primeira epístola de João. Veja que João foi um escritor de vários livros. A primeira epístola de João, no capítulo 1, e o versículo 1, principalmente o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler esse texto? Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra de Deus.
Versículo 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Deixa eu destacar umas coisas do versículo 1. João está dizendo assim, olha, nossos olhos viram Jesus. Nós contemplamos e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, ou seja, ele é real. Então o Evangelho de João também vem com esse objetivo, de se contrapor aos gnósticos que negavam a corporeidade de Cristo. Vamos mais adiante? Vamos fazer o seguinte, vamos ver o propósito do Evangelho, vai aparecer na sua tela. Nós estamos ainda no tópico 1 da lição, vamos lá para o subitem 2 da lição. Diz assim, o Evangelho de João tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, ao crer, encontrar a vida eterna. João capítulo 20 e o versículo 31, nós já lemos, mas vamos voltar novamente para esse texto, capítulo 20, versículo 31, porque o propósito do apóstolo João, ao escrever esse Evangelho, não é somente destacar, relatar que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem natureza divina, mas é fazer com que o leitor, que seus primeiros leitores, no momento que pegasse esse livro e começasse a ler, não somente identificasse a natureza divina, mas também tivesse um encontro pessoal com o próprio Jesus, porque é isso que faz Jesus ser justamente o Salvador da humanidade. Observe versículo 31, ó. Estes, porém, foram escritos para que você creia que ele é o Filho de Deus e para que, crendo nele, e veja que não é simplesmente uma crença intelectual, crendo nele, tenhais a vida em seu nome. Então, um dos objetivos do Evangelho, um dos propósitos, também foi de evangelizar. Olha, a gente está destacando vários propósitos aqui. O propósito apologético, o propósito da evangelização, o propósito de reconhecer Jesus como sendo o Filho de Deus, com a mesma natureza do Pai, não tendo natureza diferente nenhuma. Um evangelho que vem também mostrando os sinais, que a gente vai estudar outras lições que fala dos sinais, ou seja, os milagres que Jesus fez. Isso é confortador para a igreja que estava passando por problemas tão difíceis. Vamos para o subtópico 3 e vamos falar da natureza de Jesus. Essa questão aqui da natureza de Cristo, eu vou ler algumas frases, porque eu quero já fazer o link para o tópico 2, porque o tópico 2 expande mais a questão a natureza de Jesus. Observe bem. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Ele vai citar João capítulo 8, do versículo 39 ao versículo 40 e João capítulo 9, versículo 11. Esse texto eu quero ler com você, porque um dos objetivos, que já falamos aqui, é mostrar a natureza de Jesus. Só que João não mostra só a natureza divina, ele mostra também a natureza humana, porém sem pecado. Capítulo 9 de João e o versículo 11, veja o que o texto bíblico mostra. Diz assim, e ele respondeu e disse-lhes, o homem... Olha como começa o texto bíblico. Você está com sua Bíblia na mão, fica com ela aberta. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. É muito bonito quando o texto diz assim, o homem chamado Jesus. Quem está colocando isso no papel é João. Este evento, ele é homem, como a gente é homem, porém, sem pecado. Vamos pegar mais um texto bíblico? Esse não está na lição não, vamos pegar mais um texto bíblico. Abra sua Bíblia aí conosco, por gentileza, lá no livro de Hebreus capítulo 5 do livro de Hebreus, tem um texto para a gente que é de suma importância.
capítulo 4, me desculpe, é o capítulo 4 de Hebreus e o versículo 15. Veja, homem como a gente, mas sem pecado. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado, no entanto, ele não tem pecado. Ele é homem, mas sem pecado. Essa é a natureza de Jesus, divina, humana, perfeita e que não se confunde e que está na mesma pessoa. Nós vamos lá para o tópico 2 da lição, mas é claro, eu preciso fazer uma sinopse disso aqui. Se você tiver com a lição lá de professor na sua mão, você vai ver que tem lá para sinopse, um resumo. Diz assim, o Evangelho de João foi redigido com um propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequente, termos vida justamente nele. Antes de ir para o tópico 2, fica com sua revista aberta. Jesus, o Verbo de Deus, merece também aqui alguma aplicação. Ora, se nós estamos falando de Jesus enquanto homem, Jesus enquanto Deus, tantos versículos que mostram essa natureza do Filho de Deus que veio morrer por nós para nos salvar, isso só coloca na gente mais fé e confiança. O Jesus que você adora, o Jesus que você serve, ele é Deus, ele é divino, como a Bíblia diz. Então esse Jesus que veio morrer como homem na cruz do Calvário foi para salvar a minha vida, salvar a tua vida. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não fez um encontro pessoal com Ele, você tem uma grande oportunidade de fazer isso hoje e nesse momento. E para você que é crente, que está aí sentado, talvez a idade, os problemas de saúde não lhe permitem mais chegar na igreja, mas o mesmo Jesus que nós estamos trabalhando aqui, que mostra no texto bíblico, é o Jesus que está aí pertinho de você. Que a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3, quem disse isso foi Jesus, eu estarei aí no meio deles. Então se conforte com essa palavra. Jesus está perto de você, lhe ajudando, lhe dando força, lhe dando graça, fazendo por você o que ninguém pode fazer. Vamos lá para o tópico 2 da lição? Vai aparecer aí na sua tela, Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, versículo 1, é provável que tenha como referência a Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra o Verbo, mostra que o Verbo é Deus no princípio, possuindo uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem tem fim. Assim como muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e ele era Deus. Vamos ler João capítulo 1, versículo 1. Nós vamos entrar naquela dimensão mostrando que Jesus ele é Deus. Olha que coisa linda, diz o texto bíblico. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas existem por Ele e subsistem por Ele. Então, Ele é Deus em essência. O versículo de número 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, mostra a divindade, mostra a sua onipotência, mostra que Ele é Criador. Esse é o Jesus que a gente adora. É o Jesus que a Bíblia Sagrada mostra enquanto Deus e enquanto pessoa. Tem vários outros textos bíblicos que vai mostrar justamente isso daí. Vamos dando continuidade aqui à lição, porque daqui a pouco a gente vai para o tópico 3. Diz o seguinte, ainda no tópico 2 e o item 2. Só vou ler somente o trechinho que está em cima. Olha. Natureza fundamental do Verbo. Essa natureza fundamental do Verbo fala da sua divindade.
Para isso, o autor da lição citou um versículo, que é Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8. Vamos ler esse texto bíblico? Esse texto bíblico para a gente é tão importante e nós vamos acrescentar outros textos também. Observe bem, nós estamos dando ênfase a essa divindade do Mestre. Apocalipse 1 e o verso 8. Quem está falando aqui é Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está dizendo isso é Cristo. Vamos confirmar ainda com mais um texto? Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Veja que coisa bonita, quando Jesus diz assim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Esta mesma expressão está registrada no livro de Isaías. Abra sua Bíblia conosco. No livro de Isaías, capítulo de número 44. E o versículo de número 6 diz assim, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último e fora de mim não há Deus. Ou seja, a natureza fundamental do verbo, ela é divina. Vamos pegar mais um texto para mostrar isso? Tem um texto lá em Hebreus, volte lá para Hebreus, livro aos Hebreus, tem mais um versículo. Hebreus capítulo 1 e o versículo 8. A epístola anônima, nós não sabemos quem a escreveu, mas no versículo 8 o autor, de maneira clássica, bonita, precisa, diz isso aqui, olha, capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, ó Deus. Vamos pegar mais um texto? Dessa vez vamos pegar no livro do Evangelho de João, um bem conhecido, ainda lá no capítulo 20 do Evangelho de João, nós temos um episódio que aconteceu com Tomé, capítulo 20 e o versículo 28, olha, diz assim um texto sagrado, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Então, essa é a natureza fundamental do verbo, ou seja, a natureza fundamental do Logos. E falando sobre isso, tópico 2, item 3, que aparece na sua tela agora. No princípio era o verbo. Aí ele vai falar sobre o Logos. Tem uma informação bem importante, né? Que ele traz o seguinte, o Logos ou a palavra. Vamos lá. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra, entre aspas. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifestou ou se manifesta ao ser humano. Assim, um conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e a revelação divina. O Logos, que é Cristo, é Deus. Agora, os primeiros leitores, como foi que recebeu essa informação? Para lhe ajudar, na lição de professor, tem uma informação que é da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Essa Bíblia é produzida pela CPAD. Lá na página de número 1413, tem uma informação excelente para confirmar aquilo que nós queremos falar aqui com você. Na última parte, lá no finalzinho, diz o seguinte, para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Você lembra que nós lemos aqui João capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 18, quando Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora, os discípulos disseram assim,
ou melhor, quem estava junto, ouvindo, disse, espera, ele está chamando Deus de Pai? Pai no sentido de ser filho dele? Aí os judeus pegaram pedra justamente para atacar Jesus, ou querer apedrejá-lo. Eles entenderam perfeitamente. Então, para os judeus seria uma blasfêmia dizer que o Logos tomou a forma humana. Para os gregos, dizer que o Verbo se fez carne era loucura, era inconcebível. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós entendemos aquilo que a Bíblia Sagrada expressa. Nós estamos falando de Deus. Existem coisas que estão além da nossa compreensão humana. Aquilo que Deus permitiu que nós soubéssemos, que nós tenhamos conhecimento, está aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia não se preocupa em minúcias, em mostrar detalhes específicos da natureza divina, intrínseca, que somente o próprio Deus conhece. Mas o que ficou para a gente é a sua divindade, a sua humanidade, na mesma pessoa, que não se confundem e ao mesmo tempo uma não anula a outra. E existe Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós já passamos agora para um terceiro ponto da lição. Já que estamos falando do Logos, que para o judeu seria blasfêmia, para o grego, ou seja, as pessoas helenizadas, de maior cultura, seria, na verdade, algo inconcebível. Mas milagre é coisa de Deus. Agora vamos ver que o Verbo se fez carne. E a gente vai se deter um pouquinho nesse tópico aqui. Esse se fez carne. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o livro de João, capítulo 1. Capítulo 1, você já leu o versículo 1 comigo? Vale a pena ler de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Olha, o Verbo se fez. O que é esse verbo se fazer carne? Deixa eu só lhe adiantar, inicialmente, que essa expressão se fez parece, em algum momento, dando a entender que o Verbo deixa de ser Deus, em nenhum momento. O fato de se fazer não é que ele deixou de ser Deus, não é que ele esvaziou-se da sua divindade, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Não é que ele abdicou dos seus atributos divinos, da sua essência divina. Deus não pode abdicar da sua própria natureza. Deus não pode em nenhum momento esvaziar-se, abandonar os seus atributos. Uma coisa é não fazer uso dos atributos. Outra coisa bem diferente é abandonar os atributos ou simplesmente deixar de ter aqueles atributos. Aí está mexendo na essência justamente de Deus. Lembre, o Verbo se fez. Esse cuidado que João tem de dizer, olha, se fez, ele é sempre Verbo, ele é Deus, ele é Deus. Nada toca na sua deidade, nada toca. O Evangelho de João tem essa preocupação de dizer, ele continua, ele é, na sua essência, divino. Então essa expressão, se fez, é a melhor expressão que a gente tem em língua portuguesa para ficar entendido que ele assumiu a forma humana, mas que em nenhum momento ele deixa de ser divino. Para isso, nada melhor do que um texto bíblico. Concorda comigo? Vamos para João, capítulo de número 8, versículo 57 e o versículo 58. Enquanto você procura aí na sua Bíblia esses textos bíblicos, nós acabamos de citar, João 8, 57 e 58. Geralmente, quem não concorda, né, com a divindade do Messias, se utiliza de alguns raciocínios, uns sofisticados, outros mais simples, para tentar tocar nessa divindade de Jesus. Tem outros que chegam até o ponto de mexer no próprio texto bíblico, fazendo inserções mesmo, né?
abrindo parênteses, colocando conchetes, indo para notas de rodapé na parte de baixo, para dizer, não, ele não é Deus dessa maneira que vocês estão dizendo, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que está escrito ninguém muda. Quando eu estou falando que está escrito, o que está escrito na Bíblia não tem como mudar. O Verbo, ele é Deus. E ele precisa ser Deus. Ele é Deus. Porque quando a gente lê lá no Antigo Testamento, quando Deus diz assim, eu sou o Salvador, fora de mim não há Deus, fora de mim não há Salvador, só quem salva é Deus. Mas lá no Novo Testamento, capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 11 e o versículo 12, diz que a salvação está em Cristo. Então, para Cristo salvar, ele tem que ser Deus, porque simplesmente homem não salva homem. Então, ele é tanto homem como também Deus. Então, por mais que faça um raciocínio mirabolante para lá e para cá, mas não tem como mudar o texto bíblico sobre isso daqui. Vamos ler esse texto? Olha o que é que Jesus diz. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Preste atenção no versículo 58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo 59. Vamos ver a reação dos judeus, por incrível que pareça, né? Os judeus daquela época entenderam e compreenderam a divindade de Cristo mais do que outras pessoas que estavam perto de Jesus que seguiam ele. Olha, o versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ou seja, quando Jesus disse assim, olha, eu sou, é o eu sou lá do Antigo Testamento. Ou seja, né? É o mesmo termo utilizado por Deus lá no Antigo Testamento. Aí João está trazendo esse evento que é relatado somente no seu Evangelho, para mostrar, olha, o Verbo é Deus, na sua íntegra, sem faltar nada. Mas talvez venha na sua mente o livro de Filipenses. Vamos dar uma olhadinha lá em Filipenses? Mas diz que ele aniquilou-se. Não entenda aniquilar-se, né? Com a seguinte premissa, em primeiro lugar, livro de Filipenses, vamos ler o texto? Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 5, vamos ler ele completo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A versão corrigida está falando de sentimento. Outras versões vai falar de atitude. Ou seja, porque o verbo, a palavra grega que está lá para sentimento, também é utilizada para atitude. Não é um mero sentimento, é um sentimento que encaminha você para fazer alguma coisa. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou melhor, foi achado na forma de homem. A expressão aniquilar-se não está dizendo que ele deixou a sua natureza divina, abdicou dos seus atributos divinos, esvaziou-se de Deus em nenhum momento. A confirmação disso foi os versículos anteriores que nós lemos, João capítulo 8, versículos 57 e 58. Vamos incluir o 59, quando o próprio Jesus diz assim, eu sou. E Apocalipse e tantos outros textos, ele assume a sua natureza, a natureza humana. Tópico 3 da lição, vamos fazer o seguinte, tópico 3 e o item 1, olha. A manifestação do Verbo é a luz do mundo. João identifica Jesus como sendo o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder de sua palavra. Será citado João 1, verso 2 e verso 3. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais um texto bíblico que mostra ele como sendo o Criador. Colossenses, capítulo 1 do livro de Colossenses. Olha que coisa linda. Diz o texto bíblico. Porque nele, sim, 1 e verso 16.
porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Olha o destaque: tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, além dele ser criador, além do verbo ser criador, ele é o sustentador de tudo. Onde é que o autor da lição quer chegar? Quer chegar nesse seguinte ponto: que aquele que criou, aquele que mantém, aquele que sustenta, se fez carne, assumiu a forma humana para redimir justamente o homem. Tem uma expressão muito bonita que é utilizada justamente para o verbo, né? Diz assim, que é o versículo 14 que a gente leu. Diz, e o verbo se fez carne, ou melhor, o verbo tabernaculou-se. O autor da lição, no seu livro, no livro que ele escreve, ele diz assim, que o verbo entrou em uma tenda, entrou no tabernáculo. Isso para a gente é tão bom, essa expressão, porque concorda com o que o texto original diz. Ele entrou na tenda, entrou no tabernáculo, ou seja, no momento que ele entra, ele não deixa a sua natureza divina. Qualquer pessoa que entrar numa sala não deixa de ser humano porque entrou numa sala. Se entrar na sua casa, não vai deixar de ser humano porque entrou na sua casa. Então o verbo, quando entrou na tenda, não deixou de ser verbo. Ele assume justamente essa natureza. Então é tão importante para a gente entender essas coisas, que o Criador de tudo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar para você. Os versículos que nós lemos, olha, João 1, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Aquele que criou para ele e que mantém tudo, se fez carne. Meu amado irmão, você já parou para pensar nisso? Medite nisso. Para salvar a tua alma do inferno, só Jesus de Nazaré. Isso mostra para a gente, nos conduz a uma rendição maior diante de Deus, a uma gratidão maior diante dele, a um momento de quebrantamento, em saber que Deus fez isso por nós. Eu lembro nesse momento de um versículo, lá no livro aos Romanos, a Epístola aos Romanos, no capítulo 5 aos Romanos, e o versículo 8, olha que coisa linda. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ao versículo de número 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados seremos salvos pela sua vida. Nós sendo inimigos, ele fez isso. Pense nisso. Uma das aplicações da lição é isso. Pense nisso. No sustentador de todas as coisas, o verbo divino se fez carne, para a gente poder ser salvo, ser chamado filho de Deus, ser adotado por Deus, participar da regeneração, participar da justificação, da santificação e de todas as bênçãos celestiais. Só em pensar nisso, se você refletir nisso, você vai ver que seus problemas é coisa mínima. Pense nas coisas que são boas. E uma coisa boa é justamente a lição, que está trazendo essa informação tão privilegiada para a gente. Sim, vamos dar um andamento, que o nosso tempo está correndo. Tópico 3, o item 2. Privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. João, vamos pegar o Evangelho de João, que ele faz essa referência. João capítulo 1 e o versículo número 12 diz assim, é um texto bem evangelístico.
mas a todos quanto receberam... Opa, vamos fazer o seguinte, vamos versículo 11, para a gente fazer uma leitura completa. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, ou seja, os judeus, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aqui está um dos objetivos do verbo ser encarnado. São vários objetivos que vai ser mostrado ao longo do trimestre, mas um dele é esse aqui. Creia nele para ser chamado filho de Deus. Tem outro texto que se relaciona muito a João 1, verso 12. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo 46. Olha que coisa bonita. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os judeus. Versículo de número 48. A palavra foi pregada para eles inicialmente. Veja que concorda certinho com João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que eram os seus. Aqui, Paulo e Barnabé estão dizendo, era mistério, era necessário pregar a palavra para vocês. Mas vocês, primeiro, rejeitaram e não se acharam dignos da vida eterna. Aí no versículo 48, os gentios ouvindo isso, olha, e os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram na palavra do Senhor e creram todos os quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, tem uma fila aqui, eu disse, graças a Deus a gente pode entrar nessa fila também. Ou seja, eles não aceitaram, mas a gente também pode crer, pode ser filho de Deus. Esse é um privilégio muito grande. Tem o livro de João, ou seja, a epístola a João, porque tem o Evangelho e tem as 3 epístolas escritas pelo apóstolo João. E a primeira epístola, olha o privilégio de ser filho de Deus, tem os mesmos direitos, né? Capítulo de número 3 e versículo 1. Esse eu quero ler junto com você em casa. Daqui a pouquinho está finalizando. O verbo se fez carne para isso, para a gente crer no nome de Jesus, para a gente ser chamado filho de Deus. Claro que com Jesus você já viu, filho de Deus ali mostra a sua natureza divina, a gente é filho. Olha o 3 e verso 1. Vede quão grande amor nos tens concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quão grande amor a gente ser chamado filho. Foi para isso que o verbo veio. Para salvar, me permita nesse momento ter essa parte bem evangelística. Ele não veio salvar um grupo em particular, um grupo minoritário. Ele não veio construir aqui uma seita, alguma coisa dessa natureza pequena. Não. Jesus veio para salvar a humanidade. Ele morreu por todos os pecadores, não foi para um grupo particular de pessoas. E não depende que tipo de pecador seja. Se for feito um Cornélio da vida, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala de Cornélio, homem temente a Deus, dava esmola, praticava o bem quisto na sociedade, mas não era salvo. Então Jesus veio para ele. Jesus veio para um Cornélio, para um Nicodemos, que era mestre e doutor da lei, que Jesus precisou dizer a ele, é necessário tu nascer de novo. Mas o mesmo Jesus que veio para um mestre, que era o doutor da lei, Nicodemos, que veio justamente para um Cornélio, um homem nobre da sociedade, é o mesmo Jesus que salvou o gadareno, que vivia pelos montes, vivia pelos valados, vivia distante de tudo.
preso, ninguém conseguia prender ele. A Bíblia diz que quando prendiam ele com cadeias e grilhões, ele quebrava as cadeias, quebrava os grilhões. Sim? Ninguém podia domar aquele homem. Mas um dia Jesus teve um encontro com aquele homem e a população viu aquele homem sentado aos pés de Jesus em sã juízo. Ou seja, o mesmo Jesus que vem para os nobres também veio para salvar pessoas no estilo do Gadareno e tantas outras pessoas que tiver no meio dessa sociedade. Ele veio salvar todos. Foi por isso que o Verbo se tornou carne. Você está percebendo onde a lição está nos conduzindo? É para chegar nesse ponto, é para chegar nesse momento. O Verbo se fez carne para salvar a humanidade perdida. Não interessa a condição social, não interessa o status acadêmico, não interessa a vida pregressa. O que interessa é que Jesus de Nazaré perdoa o mais vil pecador. E depois que ele perdoa, ele não lança em rosto, em nenhum momento. O Verbo se fez carne para salvar. Deixa eu lhe adiantar também outra coisa. Se nós pudéssemos aqui, que 1 hora é pouco, para mencionar as finalidades, os propósitos do Verbo se fazer carne. Mas um deles quer lhe dar vida e vida com abundância. Não só para você ainda que não aceitou Jesus, mas também para você que é crente, que está em casa. Aí, se alegre em Deus, que Jesus lhe salvou e que um dia a gente vai morar com Ele. Se alegre no Senhor Jesus Cristo. Tenha a sua plena fé, confiança de que Deus está com você dentro dessa casa aí, nesse hospital, nessa casa, nesse ambiente, nesse trabalho. O Verbo que se fez carne, que existia antes de tudo e todas as coisas, porque Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: aquele que existe desde os tempos da antiguidade. É Miqueias capítulo 5, versículo 2. Desde os tempos antigos, ou melhor, antes da existência do infinito, antes da existência de tudo, ele já era e já existia. Então esse Jesus foi o que nos salvou. Então você, meu amado irmão, importante para Jesus, tão importante para Ele, que Ele cuida de você. E um dia nós, a igreja, estaremos junto com Ele. Que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. Que Deus te ajude, que Deus te guarde. Que a bênção de Deus esteja aí na tua casa, na tua família, onde você estiver, no seu trabalho, aí no hospital, no presídio, que tem gente que assiste no presídio. Você pode estar preso atrás dessas grades, mas se o perdão de Deus chegou aí, você está liberto, porque o perdão de Deus chegou aí também. Foi para isso que o Verbo se fez carne. E lembre disso, se fez carne, assumiu a humanidade, mas nunca deixou e nem deixará, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Por esta exposição maravilhosa que acabamos de ouvir, eu acredito que todos que estão nos acompanhando neste culto foram abençoados por esta palavra. E agora nós vamos orar agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que nos ajude para que possamos colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado neste culto chamado Escola Bíblica Dominical. Oremos então, professor. Sim, Senhor. Querido Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome. Obrigado por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos, Senhor, para mais uma vez aprendermos a Tua palavra. Nós Te louvamos pela vida do Teu servo, que foi um instrumento nesta manhã de hoje para nos ensinar a Tua palavra, onde ficou muito claro tudo aquilo que foi exposto aqui. Continua abençoando o Teu filho, recompensando com ricas bênçãos dos céus. Queremos Te pedir por este nosso nobre irmão, nossa nobre irmã que está nos ouvindo, seja em casa, seja no trabalho, seja em uma viagem, ou até mesmo, como já foi dito aqui, dentro de uma penitenciária. Estende Tuas mãos, Senhor, abençoa-nos para que possamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, que tem proporcionado, Senhor, este trabalho acontecer, este culto, Senhor, nos nossos lares, através da Rede Brasil. Que as portas continuem abertas e que Teu nome continue sendo glorificado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado e querido Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre nossa família, agora e para sempre. Amém e amém.